iniciarmos a nossa programação do 40º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais, vamos então aos sorteios. Estão na expectativa? Então, da empresa Rai Gestor, eu quero convidar a Josiele, então, para iniciar o sorteio, depois o senhor Rafael Sanches, com os 3, né, que ele ofereceu de tecnologia. Maravilha. Bom, senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso congresso, o tema que será abordado agora, inovações e negociações coletivas, apresentação de cases sobre inovação em negociações coletivas, Sindicomércio Bauru, artigo 611-A e Sindicomércio. Pela presença, podem tomar os seus assentos. Imediatamente passamos a palavra ao senhor Flávio. Boa tarde. Tiveram tempo de cochilar hoje, né? Almoço cedo, deu para dar uma cochilada, então todo mundo agora atento aqui para a gente trabalhar. E o objetivo desse momento é de falarmos também em inovação naquela que é a principal responsabilidade e a principal ação sindical, a negociação coletiva, a construção de direitos categoriais e negociação com o Sindicato dos Empregados. Nós abrimos a possibilidade a todos os sindicatos participantes que nos encaminhassem cases que entendam de inovação nas negociações coletivas. Nós recebemos alguns dessas propostas e selecionamos 2, de um sindicato, que aqui não é, Adriana, por favor, não entenda com... É um sindicato pequeno, de uma cidade pequena, como vários dos senhores aqui, que representam sindicatos municipais. E um sindicato também de uma cidade que não é capital, mas que eu posso considerar um sindicato médio para grande, né, Wallace? Que foram os que nos propuseram esse debate e a apresentação. Então, a ideia é conhecermos negociações tidas como inovadoras, que saiam do comum das nossas negociações. Mas, como o nosso objetivo sempre é de debate, de conversa com os senhores, logo após as 2 apresentações, quando nós abrirmos também para que busquem algum tipo de esclarecimento, se nós tivermos aqui um depoimento rápido de um ponto de inovação no sindicato de vocês, esse é o momento de uma troca de ideias, né, o momento final do nosso congresso. Nós sabemos, os senhores aí estão desde quarta-feira, né, trabalhando, nós estamos na reta final aí do evento, todos esperando a surpresa que o Wallace nos reservou para o jantar de encerramento, né, mas é a nossa tarde de trabalho e vamos então iniciar agora com essas 2 apresentações. Eu peço então que o nosso anfitrião, o Wallace, faça a apresentação do caso de inovação do Sindicato de Bauru. Fique à vontade. Perfeito. Obrigado, Flávio. Uma boa tarde. A minha companheira aqui de tribuna. Se puder soltar isto, tá? Bom, o que nós vamos apresentar hoje são algumas inovações que nós temos na convenção coletiva. Esse processo de inovação começou pós-reforma trabalhista, tá? E por que pós-reforma? Porque antes da reforma trabalhista, o outro lado, o lado que representa os empregados, tinha faca, queijo e a tábua onde era ser cortado o queijo, tá? Com a reforma trabalhista, isso mudou radicalmente, reequilibrou as forças, e se hoje há uma parte que tem maior poder na negociação, é o sindicato empresarial. Virou o jogo. O que nós fizemos? Nós acreditamos nisso, e como nós participamos do processo da reforma trabalhista, nós acreditamos nela desde o início, desde o primeiro momento. Quando se dizia o judiciário não vai receber, vai anular tudo, não vai passar, nós acreditamos que ela era para valer e começamos o processo. Então, de lá para cá, nós conseguimos colocar alguns benefícios para as empresas, que antes eram muito raros na convenção coletiva, e chegamos aos dias de hoje com 20 cláusulas que têm benefício para as empresas através da convenção coletiva.
Surgiram da onde? Surgiram das nossas assembleias, que como talvez a única herança bendita da pandemia foi o mundo digital que nós fomos jogados naquela época, porque não podíamos abrir, não podíamos conversar com ninguém, tivemos que entrar nesse mundo. Então, a partir das nossas assembleias, que são feitas à distância, com participação de todas as grandes redes que têm lojas em Bauru, como a Márcia, que vai estar falando em seguida, sabe disso, e dessas assembleias saíram as necessidades que, na medida do possível, foram atendidas. Então, eu vou colocar para vocês rapidamente e vou me deter um pouco mais naquela que nós utilizamos, o 611-A. Nós temos 20 cláusulas, como eu disse, temos 11 utilizando a 611-A, alterando a CLT em benefício das empresas. Tá? Sempre são cláusulas que beneficiam as empresas, tiram burocracia, fazem alguma coisa, mas não tem prejuízo para o empregado, simplesmente melhora as condições de trabalho. Se nós pudermos começar, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos à primeira, extensão dos efeitos da CCT. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a ultratividade da norma. A ultratividade fazia com que prevalecessem os benefícios aos empregados e ao sindicato de empregados até a assinatura da próxima. Eventual benefício que nós tínhamos não eram alcançados pela ultratividade. Hoje, nós temos extensão dos efeitos que estende integralmente a convenção até a assinatura da próxima. Qual o benefício que isso trouxe para nós, para as empresas e para nós, negociadores? Na database, no caso de Bauru, é 1º de setembro, nós tínhamos um problema, não foi frutífera a negociação, não pode abrir no dia 7 de setembro. Depois não pode 12 de outubro, depois pode não sei o quê. Então, nós colocamos isso que tirou essa faca no pescoço que a gente tinha para assinar de qualquer jeito para poder abrir no feriado. Então, nós não temos mais essa preocupação em Bauru. Tá? Bom, a segunda cláusula é piso salarial do período de experiência. Então, na contratação de novos funcionários, permite o piso reduzido durante o período de experiência, passando a receber o piso normal após o término da experiência. É para que a empresa tenha uma pequena promoção, normalmente são 10% do piso, se ele for efetivado. Tá? Bom, a terceira é o REPIS, Regime Especial de Pisos Simplificados, vocês, a maioria já conhece, né? É um regime de uma cláusula adesiva, em que as micro e pequenas empresas têm pisos salariais reduzidos em 10% ou 15%, e têm melhores condições, já recebem o benefício do banco de horas com 360 dias, e no caso do REPIS, elas praticam, durante os primeiros 6 meses do contrato, um piso reduzido. Tá? Então, hoje é de difícil aplicação, isso é pela dificuldade de contratação de mão de obra que nós temos, mas a cláusula já beneficiou muitas micro e pequenas empresas. A outra é... Deixa eu pegar aqui, ficar de pé aqui. Cláusula 4. É o detalhe importante. Tá, obrigado. É o detalhe importante. Nós tínhamos uma reclamação muito grande, quando a empresa fazia adesão ao REPIS, contratava um novo funcionário, ela se debatia com o problema da equiparação. Ela tinha um funcionário anterior exercendo a mesma função com o piso de uma empresa normal. Isso era um drama quase insolúvel. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a cláusula, quando a adesão ao REPIS, os funcionários existentes anteriormente, não se aplica a equiparação com os anteriores. Isso resolveu um grande problema que nós tínhamos lá. Reembolso da lactante. É importante lembrar que esses benefícios atingem, às vezes, um grupo de empresas. No caso, atinge basicamente os supermercados. Tem outras cláusulas que são específicas de shopping, de comércio de rua. Enfim, nós representamos toda a categoria lá. Então, a Lei 389 exige que as empresas com mais de 30 funcionários tenham um local apropriado para deixar seus filhos no período de amamentação. Isso é uma exigência legal. Tá? E ela poderá ser suprida mediante convênio com outras entidades que prestem essa assistência. Muito bem. O que nós colocamos, que a CCT permite, alternativamente ao acordo entre as partes, pagar o empregado, a mãe, a título de reembolso lactante,
o valor mensal de R$ 263 até os 6 meses de idade da criança, que é o que a CLT determina. Tá? Então, resolvemos um problema que era a causa de muitas autuações por parte do Ministério do Trabalho, porque essa é uma daquelas cláusulas que é esquecida. Tá? Bom, 21 horas extras. Horas extras, essa aqui beneficia especificamente o setor de supermercados. As horas extras são limitadas a apenas 2 horas diárias, mas em condições excepcionais são autorizadas mais 2 diárias, além da segunda, desde que com adicional de 70. 2 primeiras têm o adicional de 60, que é tradicional em São Paulo, e essas 2 têm o adicional de 70. Tá? Bom, outra, a cláusula 25, ampliação de cargos de confiança. Nós sabemos que é muito difícil o judiciário aceitar que você tenha mais de um cargo, especialmente nas pequenas e médias empresas, de confiança. Para eles, o cargo de confiança se confunde com aquele funcionário que tem a chave para abrir a loja e tem o segredo do cofre. Se não tiver esse pré-requisito, não é. Então, nós demos uma reação que a gente permite ampliação de cargos de confiança para cargos de chefia. Ela é bem abrangente, bem genérica, mas permite enquadrar toda a equipe da empresa nos cargos de confiança que ela desejar. Tá? Resolveu um grande problema também. Bom, do período de experiência em uma nova função. É típico nas nossas empresas, principalmente no supermercado, você tem uma vaga de repositor. Você pega o seu melhor empacotador, que ainda tem empacotador, né? E promove ele para repositor. Ele era um excelente empacotador, só que ele não se adapta à nova função. Você não pode retorná-lo com o salário anterior, ele vai ter que ter mantido aquele salário. Você acaba o quê? Demitindo um bom empacotador, porque ele foi um mau repositor. Então, a cláusula permite, no prazo de 60 dias, o retorno dele à função anterior, no caso da inadaptação, voltando também ao salário anterior. Tá? Essas cláusulas que eu apresentei agora, todas elas foram utilizadas aplicando o 611-A. Eles estão alterando disposições da CLT. Bom, a 42, trabalho aos domingos da mulher. Também aplicamos o 611-A. Aí, devo dizer que, quando surgiu o problema em Santa Catarina, primeira decisão no Tribunal Regional sobre esse tema, está aqui o doutor Rodrigo, advogado do sindicato, a minha intuição foi essa: isso vai se espalhar pelo Brasil inteiro. Nós vamos ter um problema enorme com isso aí. E negociamos, na época, 3 anos atrás, o trabalho aos domingos da mulher terá uma folga coincidente com o domingo a cada 15 dias e não a escala 2x1, como previsto na Lei 10.101. Tá? Essa cláusula estende às mulheres a escala de 2 domingos trabalhados, seguidos de um domingo com folga neste dia. Mais uma vez, aplicando o 611-A. Nós sabemos que, em convenção coletiva, têm sido muitas delas atacadas e muitas delas sendo objeto de análise do judiciário, no sentido de nulidade, aquelas que genericamente colocam a escala 2x1 para todos os funcionários, ou escala 2x1 para funcionárias e funcionários. Tá? Nós optamos pelo 611-A porque o tribunal, para derrubar essa cláusula, ele vai ter que enfrentar, além da questão fática, a questão do 611-A. Nós somos competentes para isso. Tá? E aqui um detalhe, nós colocamos na fundamentação da cláusula, cada uma tem a sua fundamentação, nós colocamos que era para preservar o mercado de trabalho das mulheres. Tá? Então, ficou muito claro isso. Cláusula 43, intervalo para amamentação. Desculpem. É outro problema que vinha sendo observado pelo Ministério do Trabalho, gerando muitas multas para as empresas. A lei prevê concessão de 2 intervalos de 30 minutos para descanso na jornada diária da mãe, até que seu filho complete 6 meses.
O que as empresas fazem, que é do interesse da empresa e da mãe, unem esse período num só. Ou ela entra mais tarde ou sai mais cedo, 1 hora por dia, e cumpre-se. Vem o Ministério do Trabalho e diz, não é isso, multa. Então, a cláusula permite a junção desses 2 de 30 e 1 de 60. Acabou o problema de multa pelo Ministério do Trabalho. 45 jornadas normais de trabalho. Bom, nós sabemos que pela lei do 1071, lei do comerciário, fixou lá que nós temos uma jornada de 48 horas, de 44 horas, tá? E nós sabemos que são utilizadas várias outras jornadas, semana espanhola, 12 por 36, 36 horas semanais, enfim, é uma série delas. Então, nós autorizamos todas elas pela convenção coletiva, evitando problema para as empresas. 46, jornadas especiais de trabalho. Aí nós estamos listando aquelas jornadas que ficam autorizadas. A semana espanhola, que é muito utilizada em shopping, pela compensação de um dia. Cláusula 46, autorização para trabalho de feriados. Essa é uma cláusula comum, praticamente todos nós temos essa cláusula. No caso lá de Bauru, é também feita por adesão, nós temos todos os feriados autorizados a todo tipo de comércio, com exceção de 25 de dezembro e 1º de janeiro. Todos os demais são autorizados. Cláusula 47, banco de horas. A CLT prevê o banco de horas no prazo máximo de 180 dias. Por convenção coletiva, nós ampliamos esse período para 365 dias. Para as empresas, é uma facilidade ter o período anual. Você ter o fechamento num semestre, como a lei determina, você vai ter que zerar o banco de horas naquela data. Então, um período de 1 ano, ainda mais coincidente com a data base, fica muito mais simples esse procedimento. 48, das férias. Também é o caso, também o 611-A. A CLT permite concessão de férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias. Ou seja, tem que dar 14 dias, mais outros 2. Essa cláusula permite o parcelamento 10 dias, 3 períodos de 10 dias ou 2 de 10 dias nas hipóteses do pagamento dos 10 dias de férias. Cláusula 51, é outra cláusula polêmica. Comunicação de gravidez. Após o desligamento da empresa, a ex-funcionária somente terá o direito ao benefício da estabilidade a partir da comunicação do estado gravídico por escrito, não retroagindo a data da rescisão do contrato de trabalho. Essa cláusula, como algumas outras, você vai ter o entendimento jurídico, não pode, essa cláusula vai criar problema. O fato é que, desde que nós implantamos há 4 anos, não tivemos problema nenhum de contestação de cláusula no judiciário. Até porque o sindicato de empregados, que normalmente é autor das reclamações, assinou. E aí nós completamos as 20 cláusulas. Eu fiz uma leitura rápida para permitir um maior tempo para perguntas e deixo vocês à vontade para fazerem perguntas que julgarem interessantes. Muito obrigado pela atenção. Presidente Wallace, nós agradecemos. Em termos de dinâmica, eu tinha até pensado que fizesse as 2 apresentações e depois nós abriríamos para falar sobre inovação. Mas eu acho que nós vamos acabar confundindo aí as apresentações, então nós vamos já abrir agora para perguntas. Vocês podem encaminhar pelo QR Code, né? E eu recebo eu recebo aqui, né? Mas vamos já falando sobre inovação. Desde a reforma trabalhista, em que se abriu esse leque de negociações, ou seja, o 611-A nos permite que se negocie de forma que prevaleça o ajustado pelas partes em relação ao legislado, e depois com a definição do STF dos limites, ou seja, desde que respeitados os direitos indisponíveis, a nossa responsabilidade como sindicatos, ela cresce muito. E a inovação realmente é essa. Nós saímos daquela nossa letargia
de construção de cláusulas excepcionalmente favorável aos empregadores, agora com uma maior segurança jurídica, podendo construir cláusulas que efetivamente, na troca, né, claro que nós, para ganharmos provavelmente uma vantagem empresarial, nós vamos também dar uma vantagem para a categoria profissional, mas dentro de uma avaliação da Assembleia do que é melhor para os empregadores nessa relação de troca. E o Wallace nos traz a inovação de Bauru, uma inovação construída ao longo dos anos, após a reforma trabalhista, de incorporação de várias cláusulas que antes já eram, né, vamos chamar assim, autorizadas pela Constituição Federal, mas com uma leitura equivocada da Justiça do Trabalho. Vem a CLT para positivar, ou seja, que a negociação coletiva ela está garantida como princípio constitucional e pode ser exercida à plenitude pelas empresas, desde que respeitado os direitos indisponíveis. E o Wallace trouxe uma série de cláusulas negociadas, e aqui eu vou pontuar algumas, e nós tivemos a oportunidade no primeiro dia do Congresso, na quarta-feira, de debatermos, né, o trabalho que o Dr. Lucas fez, e eu vejo o Dr. Lucas no plenário, analisando a visão da Justiça do Trabalho, já a partir da definição pelo STF dos limites do poder normativo negocial, como a Justiça do Trabalho tem apreciado essas cláusulas, né? Porque o que nós queremos é segurança jurídica, e muitas vezes essas cláusulas construídas podem vir a ser discutidas e manejadas, inclusive, em ações anulatórias pelo Ministério Público do Trabalho. E tem algumas aqui do Sindilojas Bauru, o doutor Rodrigo esteve conosco naquela quarta-feira debatendo, e nós temos algumas questões aqui do Sindicato de Bauru que nos levam à reflexão. Primeira delas é a vigência das convenções coletivas de trabalho. Vocês viram que a primeira cláusula do Sindicato de Bauru estabelece que, enquanto não tiverem uma nova negociação, uma nova convenção coletiva de trabalho, as cláusulas ficam valendo categorialmente. E aí nós vamos perguntar, mas vem cá, nós lutamos na reforma trabalhista para acabar com isso, porque tinha um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho que dizia que as cláusulas e condições ajustadas incorporavam aos contratos individuais do trabalho, e nós defendemos exatamente o contrário, tirar isso, acabar com a ultratividade, para que a gente tenha maior espaço de negociação. E aí, quando a gente tem maior espaço de negociação, vai lá o sindicato empresarial e diz exatamente o contrário, e não só para os contratos, né? Para a categoria, ou seja, quem eu admitir depois da vigência do acordo, eu vou ter que garantir para eles todas as condições. Mas vem cá, mas isso é contra tudo que nós defendemos. Isso é uma inovação favorável ou o Sindicato de Bauru enlouqueceu aqui, né? E aí tem aquela questão, né, do interesse empresarial. Nós sempre defendemos o final dessas garantias aos trabalhadores e as próprias garantias às empresas ao final da vigência. Que enquanto nós não tivéssemos uma nova negociação vitoriosa, exitosa, os empregados não teriam mais aquele direito, e eu poderia, inclusive, deixar de pagar uma série de vantagens. Mas tem o tal do feriado. E como o Wallace colocou na apresentação dele, essa negociação é para garantir que o feriado está preservado. Fruto de negociação, fruto de interesse. Talvez em um outro município, em que o feriado não seja tão decisivo, vocês não queiram de forma nenhuma essa construção que foi feita em Bauru. Mas ali, quem definiu foi a categoria, e provavelmente a categoria disse, olha, eu prefiro continuar pagando o piso, dar todas as 35 vantagens que a categoria profissional tem, e manter as 15 que eu tenho aqui, entre elas as dos feriados, porque isso me dá tranquilidade, certo? Acho que é esse o racional. Fiz a interpretação correta, presidente Wallace? Apenas para comentar, Flávio, está absolutamente correta. Tá? Essa aí surgiu de uma demanda das empresas, da preocupação com a abertura em feriados, há segmentos como de supermercado e shopping, que o feriado é fundamental. Não há como imaginar essa atividade sem trabalho dos feriados. E surgiu de uma visão prática que nós temos. O fato da CCT se extinguir no fim do período dela de um ano, na prática,
empresa alguma deixa de pagar os benefícios previstos na convenção coletiva. Até porque, como é prática, quando ela vier a ser assinada, ela tem efeito retroativo, ela volta à database. Então, você criaria um gasto enorme para a empresa. Então, empresa nenhuma, eu não conheço nenhuma, que a partir do dia do fim da convenção diga, eu vou pagar salário mínimo, hora extra, agora é 50, não é 60, e os benefícios que lá existem. Então, dessa constatação, que nós chegamos à conclusão, essa não é outra atividade, é uma cláusula contratual que estende os efeitos desse contrato até a assinatura do próximo. Mais ou menos como se fosse uma cláusula de locação. Devo dizer que foi atendido todo o interesse das empresas de Bauru com esta redação. Ela é absolutamente tranquila, faz parte da cultura de negociação por lá. Obrigado. Não, eu que agradeço pela explicação e, claro que a gente está aqui para fazer também o outro papel, né? Mas existem situações em que essa tranquilidade do Sindicato dos Empregados, ou seja, se eu não renovar a negociação, vai estar valendo para frente, eu fico numa posição de muita tranquilidade. Eu quero saber se aquela cláusula deles lá do din-din, essa também renova automaticamente? E a tua do din-din também renova automaticamente? Essa cláusula e as demais que foram inseridas beneficiando as empresas, especialmente do 611-A, saem em função exatamente disso. Continua o din-din pingando lá. Tá? Como é que isso ficou evidente? Muita gente pergunta, como é que você conseguiu isso em Bauru? É impossível conseguir isso numa convenção coletiva, né? Nós tivemos, em 2021, um ano sem assinatura da convenção coletiva, um ano inteiro sem assinatura. Muito bem. Deixa eu só desligar essa... Acho que é o presidente do Sindicato dos Empregados te ligando aí. Deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Nós ficamos um ano sem convenção coletiva, tentando incrementar algumas novidades. O que nós fizemos? Venceu a convenção coletiva, nós comunicamos às empresas de Bauru, decorrido 10, 15 dias, vimos que não ia sair acordo, que as empresas comerciais estavam proibidas de efetuar o desconto da contribuição assistencial dos empregados pela inexistência da norma coletiva que justificasse. E a empresa que insistisse em pagar seria fatalmente obrigada a devolver aquela importância para os seus funcionários e, se pretendesse ressarcir do sindicato de empregados, entrar com uma ação de cobrança. Tá? Então, com isso, nós cortamos todo o financiamento do sindicato de empregados por um ano. A partir daí, é que nós chegamos a ter essa posição. Muitas vezes, a necessidade de um rompimento, de uma demonstração de força. Tá? Também dessa mesma época, quando negociamos, depois de um ano, eles perguntaram, mas e a inflação desse ano que passou? Falei, qual a inflação? Esse ano que não teve convenção coletiva, tem que retroagir. Falei, meu amigo, não retroage aquilo que não existe. Não existiu convenção, não vai retroagir coisa nenhuma. Mas o que nós fazemos com essa, o comerciário faz? Vocês expliquem para eles que, por intransigência de vocês, eles perderam um ano de reajuste. Assim foi feito, e, a partir daí, nós temos uma outra estratégia que também faz parte da cultura dos 7 sindicatos com quem negociamos na nossa base, que é o seguinte: reajuste é a partir da data da assinatura da convenção coletiva. Não tem reajuste retroativo à data base. Já assinamos no começo convenções em janeiro, com reajuste a partir do mês de janeiro. Então, esse conjunto de medidas, além do bom relacionamento com o sindicato de empregados, de muito diálogo, de muita conversa, é que permite que a gente aplique essas cláusulas na convenção coletiva. O ano passado foi a primeira que nós não tivemos cláusula nova, porque as empresas não apresentaram demanda nenhuma. Tá? Mas, senão, a gente continua nesse caminho. Bom, Obrigado, então, pelo que eu entendi, essa questão da contribuição, a contribuição dos sindicatos dos empregados é mensal lá? Mensal. Ah, bom, então é por isso. Né? A contribuição é mensal, aí sim, não tendo a preocupação e pingando nos cofres todo mês deles, a gente entende a construção. O doutor Rodrigo nos falou na reunião de quarta-feira que tinha uma limitação a 2 anos dessa. É isso ou não tem essa limitação? Desculpe, doutor. Eu posso complementar aqui? Porque pelo que nós vimos na apresentação, não fala em prazo final. Nós temos aquela regra
da própria lei, que fala num prazo máximo de 2 anos, e nós discutimos na reunião de quarta-feira até a possibilidade de prorrogações automáticas ou a construção de vigência acima de 2 anos, se seria possível, dentro até da regra do negociado sobre o legislado. Aqui em Bauru está limitado a 2 anos ou não tem limitado? Está limitado a 2 anos por entendimento nosso. Tá? Nós também não queremos que prolongue ad eterno, né? Mas é limitado depois passado 2 anos da assinatura, ela se extingue. Então, essa regra vale por 1 ano, além da vigência normal. E quando ela for extinta, vai ser comunicado, as empresas novamente estão proibidas de fazer o desconto. Agora, o pessoal está querendo entender melhor algumas inovações. Então, nós vamos tratar de 2 casos, porque é aquilo, o pessoal participou da reunião de quarta-feira, onde era esse o debate, vieram algumas notícias, e aí volta aqui na nossa construção. Esse é o objetivo mesmo circular dos temas que foram definidos pela coordenação técnica. Tem 2 assuntos aqui. Um deles diz respeito à gestante e o outro ao piso de experiência. Tá? Existe um precedente do TST, com base na decisão do STF, mas também fazendo a leitura do direito indisponível de um princípio da isonomia. E decisão do TST anulando cláusula como essa de Bauru, que estabelece um salário, uma garantia salarial diferente para quem está no piso de experiência. Nós não é só Bauru, vários dos sindicatos dos senhores têm garantia de salário diferente para o empregado admitido em regime de experiência daquele que já está mais tempo na empresa. E aí tem uma questão de princípio de isonomia e equiparação salarial que são colocados pelo TST para anular essa cláusula. E a outra é a gestante. Essa comunicação da gestante. O pessoal está perguntando aqui, acho que foi o Paulo que pediu, o doutor Paulo que fez a provocação, do Distrito Federal, sobre essa questão da gestante, ou seja, ela perde o direito à garantia de emprego se não comunicar, ou ela não perde, ou é só uma questão de datas de retroatividade ou não, e se aí eu faço a pergunta, né? E se por acaso essa gestante não quiser voltar, ou seja, ela comunica, mas não manifesta nenhum interesse em voltar. Como é que se resolve isso? 2 questões, né? Porque tem também decisões do TST, entendendo que essas cláusulas que condicionam a garantia de emprego à comunicação pela empregada são nulas. Bom, o doutor Rodrigo, que está aqui presente, sabe, nós discutimos muito isso, a posição do jurídico é sempre não pode, porque aí ele elenca, vem da decisão do TST, do Supremo, mas aonde, vamos lá. A minha posição é a seguinte, no caso da comunicação da gestante, ela não perde o direito de estabilidade, ela tem estabilidade a partir da comunicação. Ela vai ser readmitida, porque detém estabilidade, e vai ter a garantia do emprego. Nós não estamos suprimindo a estabilidade dela. Nós estamos coibindo, é um absurdo que é praticado sempre, que a gestante chega na empresa com o filho no colo e pede a reintegração retroativa ao início da gestação. Isso é extremamente comum. Então, o mecanismo que nós tivemos para acabar com esse exagero não é acabar com a proteção à maternidade, é acabar com o mau uso dessa proteção. Nos fez redigir essas cláusulas. Tem uma certa, maior ou menor, insegurança da aplicação delas? Tem. Só que nós, por decisão coletiva, do sindicato, das empresas, das assembleias, nós resolvemos enfrentar o judiciário no momento oportuno. Então, se essa cláusula for questionada, nós vamos exercitar plenamente a defesa que nós temos da utilização do 611-A para isso. Tá? Se nós formos fazer só aquilo que a gente tem segurança absoluta, isso aqui não vai ter problema nenhum, nós não vamos ter nada que beneficie a empresa. Então, você tinha feito 2 perguntas, no caso da gestante... mas tu já respondesse a questão... No caso do salário de período de experiência. Isso. A razão é a mesma. Tá? Essa questão da gestante, aí dando um pitaco, nós conversamos bastante na quarta-feira a respeito disso. Existe uma série de ações hoje no Brasil
propostas pelo Ministério Público para anular esse parágrafo que normalmente nós temos nas nossas negociações coletivas da necessidade de comunicação pela gestante. Também nós temos nas nossas cláusulas a garantia de emprego da gestante, ela costuma ser maior do que a que está prevista na Constituição. Quase todas as nossas convenções têm 30 dias a mais, 45 dias a mais, às vezes até 60 dias a mais. Isso, certo? Então, tenho a mais. O que eu tenho sustentado nessas ações? Que essa comunicação, ela tem efeito unicamente para aquilo que a construção coletiva é maior do que a Constituição. Que, sob hipótese alguma, o fato de ela, num prazo de 30 dias, que a gente coloca normalmente, não comunicar, não vai implicar que perca a garantia prevista em lei. Que essa comunicação, ela tem relação só com o período a maior que nós garantimos, porque nós não podemos criar uma condição onde não existe a condição para perder um direito que é indisponível da gestante e do seu filho, né? Na verdade, do nascituro. Então, essa é a construção que a gente tem feito nas ações propostas pelo Ministério. Por quê? Porque essa cláusula da comunicação, ela tem uma natureza pedagógica, uma natureza intimidatória. Tem o risco de perder aqui a garantia, pode ser feita essa leitura. Mas nós sabemos, e aí, Wallace, eu não tenho nenhuma expectativa que se consiga condicionar por uma comunicação a perda da garantia de emprego. Uma outra questão que talvez a gente possa trabalhar melhor nas nossas convenções é essa do salário, do limbo. Vamos chamar de limbo aí. Desde o momento que ela saiu, e ela não sabia, talvez que estivesse grávida, né? E ficou sabendo lá adiante, ela volta, eu dou o emprego, mas eu não pago aquele período que todos nós agimos de boa-fé. Essa me parece uma boa construção coletiva em defesa das empresas que a gente coloca. Ninguém está transigindo direito indisponível, só regulamentando o comportamento e o direito desse período. E tem mais uma questão que nós conversamos muito também. Questão do exame, exigência de exame. Eu sei que a doutora Francesca vai falar depois sobre questões discriminatórias, e esse é um ponto, né? Existe positivado em lei que eu não posso, ao admitir uma empregada, pedir um atestado de gravidez. Mas como é que funciona isso na terminação do contrato de trabalho? É uma outra discussão. É uma discussão que pode ser, o atestado de gravidez pode ser uma defesa do próprio filho que ela está gerando, que ela nem sabe que está gerando, e daqui a pouco ela vai perder o emprego, e eu construo coletivamente, aí é a minha ideia, né, e o que nós discutimos, que a categoria estabeleça a regra de que a empresa possa, e aí talvez a palavra exigir não seja correta, mas que fique ajustado entre as partes a realização do exame, as custas e as expensas da empresa, para proteção, se eventualmente ela está grávida, de não ter uma terminação do contrato de trabalho. Talvez isso também possa ser construído coletivamente, sem que seja visto como algo discriminatório da mulher, essa exigência. Eu estou já provocando aqui a doutora Francesca para levar uma porrada dela depois. Mas vamos ouvir. Então, essas são algumas construções que está se fazendo nessa cláusula. Nós estamos aqui com o teu tempo encerrado. Eu recebi uma orientação do coordenador do evento, chama-se Wallace, que quando piscasse o encerrado era para encerrar. Mas, excepcionalmente, eu vou lhe abrir um tempinho. Do organizador. Veja bem, cláusulas que se situam nesse limbo jurídico, nós temos uma, por exemplo, que é a cláusula que permite a compensação do domingo trabalhado nos 6 dias que antecedem ou posteriores ao domingo trabalhado. Tá? Pode dizer, não, mas a Constituição fala mas não é a Constituição que fala do período de compensação. Então, nós não mexemos no trabalho aos domingos, nós mexemos no período de compensação. Foi uma cláusula muito difícil da gente conseguir, porque está implícito o seguinte, quando é a concessão antecipada, que é como a lei determina, quando você volta a trabalhar no domingo, você tem que dar mais uma folga compensatória, porque senão excede o período de 7 dias. Então, você tem um domingo trabalhado com 2 folgas compensatórias. Com este modelo que nós adotamos, é uma única folga compensatória
para os trabalhos aos domingos. Tá? Mas e o judiciário? Nós vamos enfrentar o dia quando surgir. Só um detalhe. Em Bauru, já tem 4 anos a maioria delas, nós não tivemos nenhuma ação judicial tratando desses temas controversos que nós temos aqui. Tá? Erga as mãos para o céu, porque essa cláusula que foi falada pelo Wallace é uma cláusula que é importante para todos nós que trabalhamos todos os domingos, né? E hoje tem uma posição pacífica do Tribunal Superior do Trabalho de que qualquer cláusula que permita mais do que 6 dias corridos de trabalho, ela é ilegal, e eu não concordo, por ofender um direito indisponível que seria o repouso semanal remunerado, porque na leitura do TST, repouso semanal remunerado é repouso hebdomadário, ou seja, obrigatoriamente no 7º dia, e não repouso na semana de segunda a domingo. Mas essa é uma cláusula que, lá no Rio Grande do Sul, que nós temos em quase todos os sindicatos, agora o Ministério Público começou a entrar não com ações anulatórias, com ações inibitórias, com multa para os sindicatos que coloquem esse tipo de cláusula. Então, essa nós estamos, infelizmente, mesmo que foi uma decisão de 5-4 no TST, né, o STF ainda não tem uma avaliação se isso, com vista à decisão deles, mas nós estamos perdendo, e lá no Rio Grande do Sul a gente está dando uma desacelerada nesse tipo de cláusula. Mas eu quero aqui, então, agradecer a participação do presidente Wallace, né, e peço aos senhores também, aí mais uma vez, uma salva de palmas pela... E a nossa inovação, né, Adriana, não é tão complexa como essa que nós vimos aqui. É uma inovação mais simples, mas é uma inovação de um sindicato municipal que, na avaliação desse sindicato, traz resultados. Então, Adriana, apresenta aí o teu case. Boa tarde a todos. Eu vou esperar apresentar. Aperta aqui. Isso aí, esse é o passador. Esse aqui? Isso. E aqui vai aparecer para ti também. Tá, e pode. Meu nome é Adriana, eu sou executiva do Sindicomércio de Santos Dumont. Eu queria que o meu presidente estivesse aqui, né, porque ele entende muito bem de convenção coletiva, de negociação. Se ele estivesse aqui, eu estaria um pouco mais tranquila. Mas tem aqui os advogados da FEComércio e qualquer coisa a gente vai pedir uma salvação aqui. Eu vou apresentar para vocês o nosso sindicato. Nós estamos no município de Santos Dumont. Temos lá 42.500 habitantes. Nosso presidente atual é o André Coelho Borges Medeiros, que também é diretor da FEComércio Minas. Somos filiados à FEComércio Minas. Temos uma sede própria. Nós fundamos, o sindicato foi fundado em 1978. Temos lá hoje 16 diretores e um colaborador, que é eu, só eu. Só eu. A nossa abrangência é comércio, varejista, atacadista de bens e serviços. Aqui uma foto assim, mais simples, né? Um auditório que nós temos lá. O Sindicomércio é um sindicato pequeno, porém tem uma ótima estrutura. Temos lá sala com banheiros com acessibilidade, auditório, salas de reuniões, área gourmet. A entidade é bem estruturada, mesmo sendo pequena. Eu vou iniciar aqui, eu não vou ficar só lendo, porque eu acho que não há necessidade. Essa cláusula que foi colocada na nossa convenção foi uma iniciativa do presidente do Sindicomércio Santos Dumont, do André. Eu sei que alguns vão falar assim, mas uma iniciativa dessa que vai onerar o empresário e tal, e ele é empresário. Essa iniciativa ela foi tomada após 4 anos que nós levamos as carretas de odontologia do SESC para Santos Dumont para fazer atendimento. Ao final de todas as carretas, eles relatam para a gente como que foram os atendimentos, quais foram os problemas encontrados.
Em todos os anos, nós encontramos muitos problemas entre os comerciários. Baixa autoestima, extração quase que total dos dentes, problemas de câncer bucal, vários problemas mesmo. E a gente foi identificando que isso era por falta de dinheiro, né, porque a parte dentária hoje sempre foi muito cara, e outra coisa era que só tinha pelo SUS, mas eles teriam que ir para Juiz de Fora, 50 minutos de Santos Dumont. E isso atrapalhava dentro das empresas, porque os empresários, o funcionário tinha que faltar de serviço para fazer uma limpeza, para extrair um dente, para obturar e outras coisas mais. E a falta de prevenção também era muito grande. Então, assim, a gente começou a trabalhar sobre isso, uns 2 anos antes de inserir essa cláusula na CCT. Fez um trabalho, fizemos pesquisas e fomos dando esse ênfase em talvez colocar um plano odontológico em benefício do trabalhador que nunca teve um benefício na Convenção Coletiva de Santos Dumont. O que a gente precisava nisso? É garantir o acesso à saúde bucal, tornar o benefício viável também para as empresas e incluir um benefício de forma justa na CCT. E, com isso, criar uma renda recorrente para a nossa entidade, né, que tinha havido a reforma trabalhista, né, não existia mais a contribuição sindical e as entidades se sentiram assim, com uma dificuldade muito maior do que antes, né? A inclusão, né, dessa cláusula nós iniciamos em 2019, mas em 2019 ela não teve muito sucesso, não. Nós fizemos as assembleias, né, negociamos entre Sindicomércio Santos Dumont e Federação dos Trabalhadores de Belo Horizonte, porque Santos Dumont não tem sindicato laboral, tá? E estabelecemos algumas regras, né, que são básicas, que tem que ser um plano odontológico 100% pago pelos empresários, uma cobertura básica, mas que atenda nacionalmente, com urgência e emergência, e com preço acessível também, que os empresários conseguissem passar para os seus colaboradores. Quando nós começamos com a prática, né, depois de aprovada, de inserida na CCT, nós fizemos uma grande comunicação com as empresas, contadores, e começamos a buscar as parcerias com as operadoras de plano. Esse é um tipo de produto que você não pode colocar só uma empresa e ter exclusividade. Só que você pode ter regras na CCT, né, fazendo algumas exigências. Não pode ser qualquer plano. Um plano odontológico ali da esquina é para atender o comerciário. Tem que ser uma coisa bem elaborada. Tem algumas exigências que até passei a convenção coletiva, né, que são feitas para que você faça o credenciamento daquela empresa para atender as empresas de Santos Dumont. E, depois disso, começamos a acompanhar as adesões. Inicialmente, nós tivemos 8 adesões somente em 2019, mesmo sendo obrigatório na CCT, tanto a Federação dos Trabalhadores quanto o Sindicomércio já tinha assinado a convenção, como ele falou, está assinado, né? Mas depois nós começamos a fazer um trabalho de conscientização com os empresários, com os contadores, né? Porque o contador é o tijolinho, né, que ajuda os sindicatos a crescer. E hoje, por exemplo, nós temos mais de 800 bocas. Bocas, né? Porque são bocas, né? Mais de 800 bocas. E hoje nós não temos só colaboradores do comércio. Hoje, os donos das empresas aderiram ao plano,
para ele, esposa e filhos. Né? Tem até depoimentos de empresários falando que para eles foi benéfico, porque eles não têm muito o que oferecer no interior a um funcionário, às vezes um salário. E o plano odontológico, inicialmente, teve aquela restrição de ter que pagar, mas hoje, para eles oferecem o funcionário como um benefício. Né? Você diminui aquela coisa de entrar e sair muito funcionário do comércio pequeno, né? Então, para muitos hoje, é o único benefício que eles têm a oferecer aos colaboradores. E teve a redução, né, da falta de funcionários. O funcionário ficava 2 dias, faltava 2, 3 dias, porque, ao invés de tratar dos dentes, eles tinham que extrair os dentes. Né? Nós tivemos casos de um casal que relatou para a gente que eles não conversavam entre si mais, não conseguiam abrir a boca, olhar um para o outro por causa da autoestima. Então, assim, foi um trabalho árduo, né? Mas hoje já está consolidado. Os contadores, a empresa abre, os contadores já procuram qual que é a empresa que está credenciada. E o Sindicomércio recebe uma parte desse valor que é cobrado dos empresários. A própria operadora dá uma comissão para o sindicato desse valor do plano odontológico. Então, nós criamos uma receita que, vamos dizer, hoje talvez passe de 5 mil mensal. Uma parte, um mínimo, uma pequena parte desse valor que é cobrado do plano, a empresa repassa isso mensalmente para o Sindicomércio. Isso ajuda bastante, né, que é um sindicato pequeno, mas nós temos vários produtos e serviços lá, plano odontológico, BDMG, que eu apresentei esses dias, plano de saúde, aluguel de salas, aluguel de lojas, né? Mas eu acho que foi bom para o empresário, para os funcionários, para o sindicato, e eu não tive como passar, mas tem um vídeo de algumas clínicas das cidades agradecendo o Sindicomércio, porque hoje os clientes deles, a maioria são comerciários, são funcionários ali do comércio. E aqui tem alguns depoimentos, né, que a gente buscou durante esses dias, que tem funcionário, tem empresários, e tem até um vídeo, mas eu não consegui passar aqui, falando, né, o que eles acham do plano odontológico. No caso do Gilmar, o Gilmar é proprietário de empresa, né, falou que oferecer ajudou a valorização, esse investimento traz retorno em motivação e saúde. A Shirley, né, falou que antes ela odiava o dentista por causa do custo. Agora faz prevenção durante o ano e foi a melhor conquista para a categoria deles. As lições que eu acho que a gente pode passar aqui é que benefícios coletivos aumentam o engajamento entre empresários e funcionários. A negociação coletiva ela pode gerar bem-estar também para a saúde do trabalhador e do empregador. E uma comunicação eficaz é a chave da implementação. Os nossos próximos passos lá, né, nós estamos tentando agora aumentar o número de bocas, trazendo os dependentes dos colaboradores. Já temos dependentes de colaboradores, mas a nossa meta é chegar a 3 mil bocas, né, que vai ser bom para a gente, para o empresário e também para os trabalhadores. E a gente está sempre fortalecendo a avaliação periódica do plano, né, e tentar replicar isso em outras cidades, né? Se alguma cidade tiver alguma dúvida, quiser acessar a nossa convenção coletiva, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa. E se tiver dúvida também, a gente passa também, tá bom? Mas está tudo registrado em convenção coletiva, assembleia registrada. Não foi uma coisa pensada da noite para o dia, foi uma coisa assim, não foi tirada de trás do cotovelo, foi uma coisa assim, trabalhada durante uns bons anos, que no início nós tivemos um problema, mas hoje
todo mundo abraçou e acha que está sendo legal para todos. Eu queria agradecer a diretoria do Sindicomércio, eu estou com 2 diretores aqui, o presidente do Sindicomércio, que não se encontra, que ele ficou trabalhando lá durante essa semana, e a FEComércio Minas, que está sempre nos apoiando, e a vocês, né, que ficaram aqui me escutando. Muito obrigada. Adriana, agora vamos para a parte das perguntas. Tem isso sim, tem isso sim. Mas a primeira delas, a iniciativa foi de vocês, como tu colocasse. A minha pergunta, são 3 perguntas aqui. Primeiro, qual é o valor hoje cobrado por boca, ou por vida, né? Por boca, sem falar dos dependentes, mas dos empregados. Qual é o valor, então, que a empresa paga mês por empregado? Então, qual é esse valor? Segundo lugar, a Federação dos Trabalhadores tem participação também nesses valores, é repassado pela operadora, e em determinado momento tu disseste que não havia um monopólio de uma só operadora, que todos poderiam operar. Vamos ver se foi isso que eu entendi. Mas aí tu falaste que uma operadora passa para vocês. Eu perguntei, mais do que um plano que pode ser feito, ou são várias clínicas e uma única operadora? Então, esses 3 pontos, né? Valor, se a Federação dos Trabalhadores participa, e a questão de uma única operadora. Acho que nós estamos num bate-papo de lado aqui. Hoje está R$ 24,90 por colaborador. Esse plano, a operadora, ela tem que nos mandar qual que é o que ela tem a oferecer, tá? Não pode ser uma clínica, porque hoje tem muitas clínicas pequenininhas atendendo em tudo quanto é lugar. Tem que ser realmente uma operadora registrada na ANS. Nós não temos exclusividade, não podemos ter exclusividade. Hoje, por enquanto, tem só uma operadora atendendo, uma procurou o Sindicomércio, só que ela não tem registro na ANS, então nós não poderíamos aceitar, nem nós e nem a Federação dos Trabalhadores. Mas, por exemplo, a empresa tal nos procura, ela tem registro na ANS, ela pode oferecer no comércio o plano, sim. A Federação dos Trabalhadores, quando iniciou essa contratação, ela ficaria com uma parte, sim, só que eles abriram mão disso. Eles têm uma negociação muito boa entre laboral e patronal, e eles acharam melhor abrir mão. Abriram mão, não quiseram receber nada. Lógico que, na época que foi feita essa negociação, o salário ficou um pouco menor, para que não onerasse tanto o empresário. E, igual você já falou, né, é uma troca, né? Você dá uma coisa, pega outra e fica para lá e para cá, né? Mas a FEComérciários achou muito interessante na época, né, porque ia beneficiar o trabalhador, e abriu mão, não quis na época. Pode ser que, numa renovação de convenção, ela venha a pedir algo para a operadora que estiver atendendo na época. Mas creio que essas negociações nunca vão ser um problema entre eles. Agora, mais uma pergunta. Eu sou uma empresa estabelecida lá em Santos Dumont. Uhum. Eu tenho um plano de saúde, um plano odontológico para os meus empregados, que eu já há anos eu mantenho. E, no que diz respeito a benefício odontológico, eu tenho obturação, tratamento de canal, tratamento para os filhos, né? Como é que chama? Periodontia. Isso, periodontia. Só que eu não tenho a questão do implante. Eu dou todo o resto, mas implante eu não dou. Essa empresa está obrigada a aderir ou ela está dispensada? Se ela tiver um plano que no contrato fala por prazo indeterminado, ela não é obrigada a aderir. Ela pode se manter nele. Eu tenho um caso de uma empresa, eu vou citar o nome, não há problema, é o EPA, né, supermercado, que o dele é por tempo indeterminado e ele já tinha para toda a rede.
mas eu convenci ele que fizesse o nosso, e ele fez. O prazo é determinado. Você não é obrigado. Mas tu fala assim, indeterminado. Sim. Se o EPA tivesse um prazo, não negociou contigo. Eu tenho lá, o meu prazo é determinado. Tá? Eu vou ter que renovar uma próxima. Aí ele tem que fazer comigo. Aí ele tem que fazer contigo. Ele vai ter que fazer comigo. Tá. Ele tem que me apresentar o contrato, que o prazo dele é indeterminado. Se ele tiver um prazo determinado, quando acabar, ele está obrigado a fazer contigo. Obrigado a fazer com a empresa que estiver credenciada com o Sindicomércio. Tá. E não pode cobrar do funcionário. E esse plano tem que ter, além das contratações da ANS, mais 85 procedimentos a mais para atender o colaborador. Tá bom. Eu tenho uma pergunta, como a Márcia vai falar depois sobre a avaliação pelas empresas, eu vou deixar para ti depois essa avaliação. Eu tenho uma, não tá por aqui, né? Não mandou pelo. Pode falar. Pediu para falar? Pode falar. Essa receita que está sendo gerada na parceria com o plano odontológico, ela está sendo tributada fora da receita que normalmente não é receita do sindicato? Não, ela não é tributada. Ela não é tributada. Vocês não estão recolhendo imposto sobre essa receita? Não foram lá na do Tertulino, hein, Tertulino? Não andaram lá falando contigo. Por enquanto, né? ainda não. Não, mas e outra coisa, foi bom você falar. O que a empresa paga para o funcionário, ela pode deduzir no imposto de renda. E ele não vai para o salário, não é cumulativo. Mas, Adriana, esse é um outro ponto, que são as receitas próprias e as receitas de serviço que são dos sindicatos, que é uma discussão que nós tivemos eu vi ontem eu vi. Lá, então, vi sobre isso. Sai preocupado um pouquinho. Eu vi sobre isso Tá ontem. certo. Acho que era isso, né? Essa questão, sim. Tá bom, Obrigada. então. Bom, nós estamos já para o encerramento. Eu vou passar para vocês aqui no final, mas antes eu vou ter que contar uma história bem rápida aqui, que eu estou no meio de uma negociação coletiva que envolve plano odontológico. Que bom. E, coincidentemente, os mesmos R$24 e a operadora é de Minas Gerais. Uma coisa muito coincidente, uma coincidência grande, certo? Conta para nós. Né? Mas é uma negociação que envolve... Eu vou falar, não tem ninguém aqui, depois ninguém vai contar lá no Rio Grande do Sul, que eu falei, eu tenho certeza, né? Que ninguém... Mas é uma negociação que envolve condomínios e imobiliárias, certo? E aí eu fiz primeiro a Assembleia dos Condomínios, com a entrada do plano odontológico, e a maior parte dos condomínios estavam representados por imobiliárias. E passou o plano odontológico. E aí veio a segunda Assembleia, que era das imobiliárias, e a cláusula era a mesma. E aí houve uma mudança de comportamento pelas imobiliárias. Que elas tinham aprovado para os condomínios, elas não aprovaram para as imobiliárias. Porque elas já tinham para os seus empregados planos odontológicos. Essa foi a justificativa, porque eu cheguei e disse, vem cá, não dá, como é que vamos sustentar depois vocês para os clientes condomínios de vocês e comprometer? Dizendo, olha, é que hoje a gente não tem nada, os condomínios aqui são exceção de exceção que tem alguma coisa para zeladores e faxineiras. Mas nós, imobiliárias, nós temos. Mas o meu plano não tem a última linha, que é o implante, não sei o que, aquele. Né? E aí, pela proposta, a empresa ia ter que migrar para esse, porque 80% ela tinha, mas 20% ela não tinha, e o argumento era esse. E eu concordei com as imobiliárias. E eu concordei, nós voltamos a essa negociação e tal, não fechou ainda em função disso, mas esse é um ponto que tem que ser visto de uma forma diferente pelos sindicatos quando querem implantar. Tem que pensar em quem já tem isso. E não pode ser simplesmente essa coincidência de todos os serviços, que ela não vai acabar não acontecendo. Não vai acontecer, e aí vai criar realmente não um benefício para os empregados, mas um ônus. Eu vou passar agora para a Adriana 30 segundos para as tuas palavras finais e depois para o Wallace 30 segundos. Adriana. Eu só tenho a agradecer, eu não sou muito boa na fala, não, mas tenho a agradecer a todos, né? Perdeu esse tempinho para me ouvir.
e agradecer, né, de estar participando desse evento maravilhoso que nos oportunizou, e ao Flávio, né, que eu mandei mensagem madrugada, de noite, de tarde para ele. Só agradecer mesmo. Muito obrigada a todos. Bem, eu quero só me desculpar por uma apresentação apressada que eu fiz, porque eu sabia do problema de tempo que nós temos, né? Então, não pude dar todas as explicações que eu gostaria. Mas quero lembrar que no site do Sincomércio de Bauru tem todas as convenções coletivas, é um site aberto, não é só para associado. Lá vocês encontrarão todas as cláusulas com a redação dada a esses temas que nós apresentamos, tá? E poderão, se não quiserem buscar, tem índice, basta digitar o tema que ele vai, mas se não quiserem consultar lá, basta fazer um contato pelo WhatsApp com a Cindy, que a Cindy vai estar apta a dar qualquer resposta de todas as convenções coletivas que nós temos. Eu sei que a Cindy vai ficar muito feliz em atendê-los. Obrigado.